Nossa aula hoje vai ser sobre potenciação. O que é a potenciação? É uma forma abreviada de apresentar uma multiplicação de números iguais. Exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, se a gente observar, a gente tem uma multiplicação de números iguais sendo multiplicados 5 vezes. Então, eu posso transformar isso em uma potência, onde o número que eu estou multiplicando vai se chamar de base, ele vai ser esse número maior, e o número menor vai ser chamado de expoente, que representa a quantidade de vezes que eu estou multiplicando, que no caso é 5 vezes. Um outro exemplo aqui, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. Quem é o número que eu estou multiplicando? O 5. Quantas vezes? 3. A definição de potência, né? A gente diz que esse número maior se chama base, esse número menor expoente. Então, significa o quê? Que eu vou multiplicar a minha base quantas vezes for o meu expoente. Então, eu coloquei A vezes A vezes A. Isso vai depender de quem? Do expoente, e vai ter um resultado B, que chama potência. Temos que atentar que esse A, ele pertence ao número dos reais, e o nosso N pertence ao número dos inteiros, né? Ele pode ser tanto positivo como negativo, esse expoente. Quais são os elementos da potência? De novo, base, expoente e o resultado que é a potência. Tem que sempre lembrar desses elementos para quando for fazer o cálculo da potência, né? Nesse caso aqui eu tenho 2 elevado a 3, significa que eu vou multiplicar o 2 3 vezes. A base é o número que eu vou multiplicar, o expoente é a quantidade de vezes. E a potência é o resultado, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Observações importantes. Todo número natural elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, sempre que meu expoente for 1, o resultado, a minha potência, vai ser a própria base. Todo número natural diferente de zero elevado a zero, então, quando o expoente for zero, o resultado vai ser sempre igual a 1. Independente do número, se o expoente for zero, a potência, o resultado é 1. Toda potência de 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros for o expoente. Então, sempre que eu tiver na minha base o número 10, eu vou colocar o número 1 e vou botar a quantidade de zeros for, no caso, o meu expoente. Então, nesse caso, eu coloquei 1 e 3 zeros, porque meu expoente é 3. E assim vale para qualquer expoente. Então, eu vou colocar 1 e acrescentar a quantidade de zeros for, no meu caso, o expoente. Aqui a gente vai ver 4 propriedades muito importantes das potências, né? É a multiplicação de potência de mesma base. O que diz a propriedade? Quando eu tiver multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 5. Quando eu tiver divisão de potência de mesma base, que eu tenho divisão, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 8 menos 5, 13. Quando eu tiver uma potência elevada a outra potência, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 6 elevado a 15. Quando eu tiver um produto ou uma divisão de dois fatores diferentes, eles estão elevados a um determinado expoente, né? Normal, eles ficam entre parênteses, então isso quer dizer que cada número desse vai ser elevado ao expoente 3. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 3, 3 elevado a 3 vezes 3. Eu vou distribuir esse expoente para cada fator desse, para cada número que está dentro do parênteses, sendo que vai ser multiplicado com o expoente se tiver. Se não tiver, é como se tivesse 1. Então, eu vou multiplicar por 1. Então, fica 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 9. Mesmo caso na divisão. Eu vou distribuir o 2 por 5 elevado a 3 vezes 2, dividido por 2, que quando não tem um expoente é 1, vezes 2. Fica 5 elevado a 6, dividido por 2 elevado a 12. Lembre que a finalidade dessa propriedade é distribuir o expoente.
Então, muita atenção nessas propriedades, elas vão ser usadas bastante, né, para futuramente, para quando a gente for estudar a parte de expressões algébricas. Então, tem que lembrar das propriedades. A gente também tem a potenciação com expoente inteiro negativo. A gente até comentou isso na aula anterior. Então, quando eu tenho um número diferente de zero, elevado a um expoente inteiro negativo, então, quando eu tenho o meu expoente negativo, como é que eu calculo essa potência, né? Eu vou inverter o número e vou mudar o sinal do meu expoente, que era negativo, fica positivo. Então, todo número inteiro é como se tivesse um embaixo. Então, aqui é como se eu tivesse um aqui. Então, quando eu inverto, esse 1 fica em cima e o 3 fica embaixo. E o meu 2, que era negativo, fica positivo. Aí agora eu posso calcular essa potência, né? Eu tenho 1/3 elevado a 2, é 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1 sobre 9, porque 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. Então, a multiplicação de fração. Menos 2 elevado a menos 3, a mesma coisa. Aqui é como se eu tivesse um 1. Então, eu vou inverter. Lembra, ó, que está entre parênteses, então eu tenho que elevar minha potência toda. Fica menos 1 sobre 2, elevado a 3. O expoente, que era negativo, fica positivo. E vou resolver a minha potência agora. Menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Menos com menos, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1, vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, tenha muito cuidado quando o expoente for negativo. Você tem que inverter a base e mudar o sinal do expoente. Vamos ver aqui alguns exemplos. As potências menos 2 elevado a 4 e menos 2 elevado a 4 são iguais ou diferentes? E qual o resultado? Então, lembra que a gente comentou que é diferente quando eu coloco a minha base dentro de um parênteses e quando a minha base ela é acompanhada do sinal negativo. Então, as potências são diferentes e apresentam como resultado 16 e menos 16. Como a base de uma potência é um número negativo e está elevado a um expoente par, o resultado será positivo. Então, no primeiro caso, eu tenho menos 2 elevado a 4, eu estou elevando o número negativo menos 2. Então, eu vou multiplicar ele 4 vezes. Como o meu expoente é par, o resultado é positivo. Nesse outro caso, eu não tenho parênteses. Então, o que está sendo elevado a 4? É só o número 2. Por isso que eu vou repetir o sinal, fica menos 16. Então, portanto, os resultados são esses. Menos 2 elevado a 4 é 16 e menos 2 elevado a 4 é menos 16. Vamos ver essa expressão. Esse segundo exemplo está pedindo para simplificar. E nesse caso aqui, a gente vai aplicar as propriedades da potência. Lembrando que a gente está falando de expressão. Então, nesse caso, primeiro eu tenho que resolver o que tem dentro do parênteses. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Vou repetir a base e somar os expoentes. Mas, professor, o número 2 aqui não tem expoente. Quando não tem expoente é 1. Então, vai ficar 2 mais 1. E vou repetir o resto. Então, o meu primeiro passo é resolver o que estava aqui dentro. Agora, eu resolvi. O que eu vou fazer? Eu tenho outra propriedadezinha aqui para resolver, né? Eu tenho uma potência elevada a outra potência, então eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Repito o resto, repetir, ficou 2 elevado a 9 dividido por 2, 3 vezes 3, 9. Agora eu vou ter o quê? Se vocês observar aqui, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base, subtrair os expoentes. 9 menos 9. Coloquei aqui e repeti. Fechei, no caso aqui, os colchetes e coloquei o menos 3 do lado de fora. Então, eu já sei
que 9 menos 9 é 0, fica 2 elevado a 0, elevado a menos 3. Eu poderia colocar 1 aqui, porque 2 elevado a 0 é 1, e fica 1 elevado a menos 3. Ou então, o que eu fiz? 2 elevado a 0 vezes menos 3, que é 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui a gente botou em prática praticamente todas as propriedades que a gente viu anteriormente. Nesse terceiro exemplo, é uma outra expressão, né? Que eu tenho que calcular. Quanto é menos 1 elevado a 0, que eu já sei que é 1. Lembrando aqui, eu tenho uma divisão de números negativos. Lembra que na divisão eu tenho que usar a regra do sinal, sinais negativos, né? Então, menos com menos é mais, 6 dividido para 2, 3. Menos 2 elevado a 4, 16. 1 mais 3 é 4, 4 menos 16. Sinais diferentes, coloco o sinal do maior e subtrai, menos 2. Então, gente, por hoje é só. A gente só está relembrando essa parte de potência. Próxima aula a gente continua.